A Sagrada Família, Karl Marx, Friedrich Engels, Editorial Boitempo, edição 2011. Capítulo 6, a crítica crítica absoluta ou a crítica crítica conforme o Sr. Bruno. Subtítulo 1, páginas 95 a 110. Subtítulo 1, Primeira campanha da crítica absoluta, por Karl Marx. Item A, o espírito e a massa. Até aqui, a crítica crítica pareceu ocupar-se, ora mais, ora menos, apenas da elaboração crítica de diferentes objetos massivos. Agora vemos que ela passa a se ocupar do objeto absolutamente crítico de si mesma. Até aqui, ela auria sua fama relativa da humilhação, da repulsa e da transformação crítica de determinados objetos e de pessoas, de massa. Agora ela passa a aurir sua fama absoluta da humilhação, da repulsa e da transformação crítica de massa em geral. Havia limites relativos se antepondo à crítica relativa. A crítica absoluta se antepõe o limite absoluto, o limite da massa. A massa na condição de limite. A crítica relativa, em sua oposição a determinados limites, era necessariamente ela mesma um indivíduo limitado. A crítica absoluta, em sua oposição ao limite geral, ao limite por excelência, é necessariamente um indivíduo absoluto. Assim como diferentes objetos e pessoas massivos acabaram misturados no mingau impuro da massa, a crítica ainda aparentemente objetiva e pessoal se converte na crítica pura. Até aqui, a crítica apareceu ou pareceu ser ora maior, ora menor, ora menos, A crítica, ainda aparentemente objetiva e pessoal, se converte na crítica pura. Até aqui, a crítica pareceu ser, ora mais, ora menos, apenas uma qualidade dos indivíduos críticos Reichard, Edgar, Faultier, etc. Agora, a crítica torna-se sujeito, e o Sr. Bruno é a sua encarnação. Até aqui, a massificidade parecia, ora mais, ora menos, apenas uma qualidade dos objetos e pessoas criticados. Agora, objetos e pessoas se convertem em massa e a massa se faz objeto e pessoa. Na atitude da sabedoria crítica absoluta, até a necessidade absoluta da massa se esfumaram todas as atitudes críticas. Essa atitude fundamental se manifesta na condição de sentido, de tendência, de senha para façanhas e lutas críticas encaminhadas até aqui. De acordo com seu caráter absoluto, a crítica pura pronuncia de imediato, assim que se apresenta, o tópico distintivo, mas ela não é um obstáculo para que ela tenha de recorrer na condição de espírito absoluto que é a um processo dialético. Seu conceito originário apenas chegará a realizar-se de verdade no fim de seu movimento sideral. Vide Hegel, Enciclopédia. Cita. Ainda há poucos meses, anuncia a crítica absoluta. A massa acreditava-se forte como um gigante e chamada a alcançar uma hegemonia mundial, cuja proximidade ela achava ser capaz de contar nos dedos. Nota 1. Aqui, bem como nas citações seguintes, é citado o artigo de Bruno Bauer, intitulado Escritos mais recentes acerca da questão judaica, publicado no Caderno 1 do Jornal Literário Geral em dezembro de 1843. Esse artigo é a resposta de Bruno Bauer a várias críticas a seu texto, A Questão Judaica, publicadas na imprensa em geral. Nota da tradução. Fim da citação. Foi justamente o Sr. Bruno Bauer quem, na boa causa da liberdade e meu próprio pleito, quer dizer, em sua própria causa, na questão judaica, e assim por diante contava nos dedos de sua mão a proximidade da hegemonia mundial iminente, ainda que confessasse não poder indicar com precisão a data exata da sua chegada. Nota 2. O texto, A Questão Judaica, de Bruno Bauer, foi publicado também em 1843 na cidade de Braunschweig. Esse texto recupera e desenvolve alguns temas já abordados pelo autor em textos anteriores. Fim da citação. No registro dos pecados da massa, ele inscreve seus próprios pecados. Cita. A massa se acreditava na posse de tantas verdades que, segundo ela, compreendiam-se por si mesmas. Porém, só se possui uma verdade por completo depois de persegui-la até o fim através de suas provas.
Fim da citação. A verdade é, tanto para o Sr. Bauer quanto para Hegel, um autômato que se prova a si mesmo. O homem deve apenas segui-la. E assim, como em Hegel, o resultado da argumentação real no Sr. Bauer não é outro que não a verdade demonstrada. Quer dizer, a verdade levada à consciência. Por isso, a crítica absoluta pode perguntar-se, conforme fez o mais tapado dos teólogos. Cita: para que serviria a história se não tivesse por missão demonstrar precisamente essas verdades, as mais simples de todas, como, por exemplo, o movimento da Terra em volta do Sol? Fim da citação. Assim como os antigos teólogos estipularam que as plantas se encontravam na terra para servir de alimento aos animais e os animais para servir de alimento ao homem, assim também a história existe para servir ao ato de consumo do alimento teórico da demonstração. O homem existe para que exista a história, e a história existe para que exista a demonstração da verdade. Sob essa forma trivializada criticamente, se repete a sabedoria especulativa de que o homem e a história existem para que a verdade chegue à autoconsciência. A história torna-se, assim, uma persona à parte, um sujeito metafísico do qual os indivíduos humanos reais não são mais do que um simples suporte. Por isso, a crítica absoluta faz uso das frases do tipo. Cita: a história não permite que façam trocas dela. A história encaminhou seus maiores esforços nesse sentido. A história se ocupou para que exista a história. Para que existe a história? A história nos fornece a prova expressamente. A história coloca a verdade sobre o tapete, etc. Fim da citação. Se conforme a afirmativa da crítica absoluta, apenas 2 ou 3 verdades dessas, a mais simples, ou as mais simples, que ao fim e ao cabo se compreendem por si mesmos, ocuparam a história até agora, essa pobreza a qual reduz a experiência humana anterior apenas demonstra, antes de tudo, sua própria pobreza. De um ponto de vista não crítico, a história conduz antes aos resultados de que a mais complicada das verdades, a essência e a síntese de todas as verdades, compreenda-se por si mesma no final. Sim. Mas verdades, segue demonstrando a crítica absoluta, que para a massa parecem tão claras quanto o sol, a ponto de se fazerem entender de antemão por si mesmas e das quais a mesma massa considera supérflua a demonstração, não são dignas de que a história pare para demonstrá-las expressamente. Elas não formam, sobretudo, nenhuma das partes do problema que a história se ocupa de resolver. Fim da citação. Levada por fervor sagrado contra a massa, a crítica absoluta lhe dedica a mais fina das lisonjas. Se uma verdade é clara como o sol, por que ela parece clara como o sol à massa? Se a história se comporta em relação às verdades segundo o parecer da massa, isso quer dizer que o juiz da massa é absoluto e infalível, que é a lei da história, que é apenas para demonstrar aquilo que não está claro, como o sol para a massa, e aquilo que, portanto, parece necessitar de demonstração, ou ser demonstrado. Pois, a massa quem prescreve a história, sua missão e sua ocupação. A crítica absoluta fala de verdades que se entendem de antemão por si mesmas. Em sua ingenuidade crítica, inventa um de antemão, absoluto, e uma massa abstrata e invariável. O de antemão da massa do século XVI e o de antemão da massa do século XIX são, aos olhos da crítica absoluta, tão indistintos quanto as próprias massas. A característica de uma verdade verdadeira e evidente que se compreende por si mesma é de maneira cabal o fato de se entender de antemão por si mesma. A polêmica da crítica absoluta contra a verdade que se compreendem de antemão por si mesmas é a polêmica contra as verdades que se compreendem por si mesmas, de um modo geral. Uma verdade que se compreende por si mesma perdeu tanto para a crítica absoluta quanto para a dialética divina seu aval, ou seu sal, seu sentido, seu valor. Ela se torna insossa como a água parada de um pântano. Por isso, a crítica absoluta demonstra, por um lado, tudo o que se compreende por si mesmo e, ademais, várias coisas que têm a sorte de ser inteligíveis, ininteligíveis e que, portanto, jamais poderão ser compreendidas por si mesmas. Por outro lado, nela se compreende por si mesmo tudo aquilo que requer uma argumentação. Por quê? Porque, tratando-se de problemas reais, compreende-se por si e automaticamente que eles não se compreendem por si mesmos. Porque a verdade, assim como a história, é um sujeito etéreo separado da massa material. Ela não se dirige aos homens empíricos, mas sim ao mais íntimo da alma.
Não toca para chegar a ser experimentada de verdade, ao corpo grosseiro do homem, alojado, por exemplo, nas profundidades de um porão na Inglaterra ou nas alturas de um sótão na França, mas percorre de cabo a rabo os canais idealistas de seus intestinos. É verdade que a crítica absoluta estende até a massa o testemunho de que até aqui foi tocada a seu modo, quer dizer, de um modo artificial, pelas verdades que a história teve a magnanimidade de pôr sobre o tapete. Porém, ao mesmo tempo, profetiza que a atitude da massa perante o progresso histórico mudará totalmente. O sentido oculto dessa profecia crítica em pouco não resistirá a tornar-se-á claro como o sol. Cita: todas as grandes ações da história até aqui, conforme ficamos sabendo, restaram frustradas de antemão e se achavam condenadas a não alcançar resultados profundos porque a massa havia se interessado e entusiasmado com elas, ou estavam necessariamente condenadas a terem um final lamentável porque a ideia da qual elas tratavam era uma dessas ideias que tinham de se contentar com uma concepção superficial e eram obrigadas a aspirar, portanto, ao aplauso da massa. Fim da citação. Parece que a compreensão que se mostra suficiente para uma ideia, e que, portanto, corresponde a uma ideia, deixa de ser superficial. O Sr. Bruno Bauer não faz mais do que reproduzir em aparência uma relação entre a ideia e sua concepção, da mesma maneira que apenas produz uma aparência uma relação entre a ação histórica frustrada e a massa. Portanto, quando a crítica absoluta condena algo como superficial, é tão só porque as ações e as ideias da história até o presente momento eram ideias e ações de massas. A crítica absoluta repudia a história massiva, que ela substituirá, veja-se, por exemplo, o Sr. Julius Faucher, tratando dos problemas ingleses na ordem do dia, pela história crítica. Segundo a história, a crítica, tal como aconteceu até o presente momento, quer dizer, a história não redigida conforme o sentido da crítica absoluta, é necessário distinguir com toda precisão até que ponto a massa se interessa por tais ou quais objetivos e até que ponto ela se entusiasma com eles. A ideia sempre caiu no ridículo enquanto apareceu divorciada do interesse. Por outro lado, é fácil compreender que qualquer interesse de massa que passa a se impor historicamente ao aparecer pela primeira vez no cenário universal transcende de forma ampla, na ideia ou na representação, os seus limites reais para confundir-se com o interesse humano de um modo geral. Essa ilusão forma o que Fourier chama de tônica de cada época histórica. O interesse da burguesia pela Revolução de 1789, bem longe de ser frustrado, acabou ganhando tudo e alcançou o mais ofensivo dos êxitos. Por mais que o pathos tenha se evaporado e por mais que as flores entusiásticas com as quais esse interesse engrinaldou seu berço tenham murchado. Esse interesse era tão poderoso que impôs vitoriosamente a pena de um Marat, a guilhotina dos terroristas, a espada de Napoleão, ao crucifixo ao sangue azul dos Bourbons e assim por diante. A revolução apenas se frustrou para a massa, que não possuía na ideia política a ideia de seu interesse real, cujo verdadeiro princípio vital não coincidia, portanto, com o princípio vital da revolução e cujas condições reais de emancipação se diferenciavam de maneira essencial das condições sob as quais a burguesia podia se emancipar e emancipar a sociedade. Portanto, se a revolução que pode representar todas as grandes ações históricas acaba frustrada porque a massa em cujas condições de vida ela se deteve, essencialmente era uma massa exclusiva limitada que não abarcava seu conjunto. Não porque a massa se entusiasmasse e se interessasse pela revolução, mas porque a maior parte dela, aquela que era distinta da burguesia, não possuía no princípio da revolução seu interesse real, seu princípio revolucionário próprio e peculiar, mas apenas uma ideia, quer dizer, apenas um objeto de entusiasmo momentâneo e uma exaltação meramente aparente. Com a profundidade da ação histórica aumentará, portanto, o volume da massa de quem ela constitui a ação. Claro está que as coisas ocorrem necessariamente de outro modo na história crítica, segundo a qual, no âmbito das ações históricas, não se trata das ações de massa, ou das massas, dos atos empíricos, nem do interesse empírico desses atos, mas, muito antes, de uma ideia que mora dentro delas. Cita: na massa, ensina-nos a história crítica, e não em outro lugar, conforme entendem seus condutores liberais do passado, há que se buscar o verdadeiro inimigo do espírito. Os
inimigos do progresso, afora a massa, são precisamente os produtores capacitados e dotados de um corpo próprio, da auto-humilhação, da autoprovação, da auto-exteriorização da massa. Por isso, a massa se volta contra seus próprios defeitos, ao voltar-se contra os produtos de sua auto-humilhação, aos quais atribui uma existência independente, do mesmo modo que o homem, ao se voltar contra a existência de Deus, volta-se contra sua própria religiosidade. Mas com aquelas exteriorizações práticas da massa existem no mundo real, de uma maneira exterior, a massa tem de combatê-las também exteriormente. Ela não pode considerar esses produtos de sua auto-humilhação de modo algum, tão só como se fossem fantasmagorias ideais, como simples exteriorizações da autoconsciência, e querer destruir a alienação material apenas mediante uma ação espiritualista interior. Até mesmo a revista de L'Hostalot já tenha por divisa em 1789. Nota 3. A divisa criada a seguir por Marx epigrafava o semanário Révolution de Paris, publicado entre julho de 1789 e fevereiro de 1794. Até o mês de setembro de 1790, o semanário foi redigido pelo publicista democrata revolucionário Elisée L'Hostalot. Nota da tradução. Cita: os grandes só nos parecem grandes porque nós estamos de joelhos. Levantemo-nos. Nota minha. Fim da estação. Nota 4. Mas para levantar-se, não basta levantar-se em pensamento, deixando que sobre a cabeça real e sensível permaneça flutuando o jugo real e sensível, que nós não logramos fazer desaparecer por encanto através das ideias. A crítica absoluta, no entanto, pelo menos aprendeu da fenomenologia de Hegel a arte de transformar as cadeias reais e objetivas existentes fora de si em cadeias dotadas de uma existência puramente ideal, puramente subjetiva, que existe apenas dentro de mim, transformando, portanto, todas as lutas externas e sensíveis em lutas puramente mentais. Essa transformação crítica funda a harmonia pré-estabelecida da crítica crítica e da censura. Do ponto de vista crítico, a luta do escritor com o censor não é uma luta do homem contra o homem. O censor é muito antes nada mais do que o meu próprio trato personificado na política providencial, meu próprio trato em luta contra a ausência de trato ou de tato e a ausência de crítica. A luta do escritor com o censor é apenas aparente e apenas para a má sensoriedade é algo distinto da luta interior do escritor consigo mesmo. O censor, na condição de produto realmente distinto do individual, meu produto espiritual, para o exterior, em esbirro policial que maltrata a causa de uma pauta alheia, não passa de uma figuração apenas massiva, de uma fantasmagoria crítica. Se as teses para a reforma da filosofia de Feuerbach forem proscritas pela censura, a culpa não foi da barbárie oficial da censura, mas da incultura das teses de Feuerbach. A crítica não obnubilada pela massa e pela matéria, a crítica pura, possui também no censor uma figura pura, etérea, à parte, de toda a realidade massiva. A crítica absoluta esclareceu a massa como o verdadeiro inimigo do espírito e desenvolve a ideia mais detalhadamente da seguinte maneira, cita: o espírito agora sabe onde tem de buscar seu único adversário, nas ilusões e na falta de miolo da massa. Fim da citação. A crítica absoluta parte do dogma da legitimidade absoluta do espírito e parte ademais do dogma da existência do espírito como se fosse algo fora do mundo, quer dizer, fora da massa da humanidade. No fim, ela transforma, de um lado, o espírito, o progresso, de outro, a massa, em entes fixos, em conceitos, e em seguida os relaciona entre si como se tais extremos fossem fixos e predados. Não ocorre a crítica absoluta para parar para investigar o espírito em si. Parar para investigar se por acaso a frase, a ilusão, a falta de miolo não terão seu fundamento muito antes em sua própria natureza espiritualista, em suas próprias pretensões quiméricas. O espírito é algo contrário, absoluto, mas ao mesmo tempo e por infortúnio transforma-se constantemente na ausência de espírito. Calcula suas despesas sozinho, sem a participação da taverneira. Tem de ter necessariamente, portanto, um adversário, que faz intriga contra ele, e a massa é esse adversário. O mesmo ocorre com o progresso. Apesar das pretensões do progresso veem-se constantes
retrocessos e movimentos em círculo. A crítica absoluta, longe de suspeitar que a categoria do progresso é totalmente abstrata e desprovida de conteúdo, possui, ao contrário, tanta agudeza analítica que é capaz de reconhecer o progresso como absoluto, a fim de, em seguida, esclarecer o regresso, um adversário pessoal do progresso, como sendo causa ou causado pela massa. Porque a massa não é nada mais do que a antítese do espírito, do progresso da crítica. Apenas pode achar-se determinada por essa mesma antítese imaginária, e porque prescinde dessa antítese, a crítica sabe nos dizer acerca do sentido da existência da massa apenas coisas insensatas, porque totalmente indeterminadas. Cita: a massa no sentido a partir da qual a palavra abarca também assim o chamado mundo culto. Fim da citação. Um assim chamado, até bastam para uma definição crítica. A massa é, portanto, diferente da massa real, e existe apenas na condição de massa para a crítica. Todos os escritores comunistas e socialistas partiam da observação de que, por um lado, inclusive os fatos brilhantes mais favoráveis parecem ficar sem resultados brilhantes para acabar se desfazendo em trivialidades. Por outro lado, que todos os progressos do espírito alcançados até aqui foram progressos contra a massa da humanidade, que foi impelida a descer a uma situação cada vez mais desumanizada. Por isso eles declaravam, veja-se Fourier, que o progresso era apenas uma frase feita, insuficiente e abstrata, e presumiam-nos, veja em outros, como Owen, uma enfermidade fundamental do mundo civilizado, razão pela qual submetiam os verdadeiros fundamentos da sociedade atual a uma crítica incisiva. E a essa crítica comunista respondeu logo em seguida o movimento da grande massa, em cuja oposição havia ocorrido todo o desenvolvimento histórico anterior. Apenas quem teve a oportunidade de conhecer o estudo, o afã de saber, a energia moral, o impulso incansável de desenvolvimento dos operários franceses e ingleses, pôde formar para si uma ideia da nobreza humana desse movimento. Quão infinitamente engenhosa é a crítica absoluta que, à vista desses feitos intelectuais e práticos, apenas concebe unilateralmente um dos lados da relação, o constante naufrágio do espírito, e irritada por causa disso, busca, ainda por cima, um adversário do espírito que acaba encontrando na massa. Enfim, todo esse grande descobrimento crítico se reduz a uma tautologia. A seu juízo, o espírito tropeçava até agora com um limite, com um obstáculo, ou seja, com um adversário, porque tinha um adversário. E quem é o adversário do espírito? A ausência de espírito. Com efeito, a massa apenas se determina na condição de antítese, do espírito na condição de ausência de espírito, com as seguintes notas que dela derivam mais em detalhes, tais como a indolência, o superficialismo e a presunção. Ora, que superioridade fundamental sobre os escritores comunistas é essa de não perseguir a ausência de espírito, a indolência, o superficialismo e a presunção em suas fontes, mas pregar-lhes sermões morais e limitar-se ao fato de tê-los descoberto como antítese do espírito do progresso, o fato de que essas características se expliquem como características da massa na condição de sujeito, ainda diferente delas, não faz dessa diferenciação mais do que uma diferenciação crítica aparente. Apenas na aparência, a crítica absoluta possui, além das características abstratas da ausência de espírito, da indolência, etc., um sujeito concreto determinado, pois a massa não é, segundo a concepção crítica, nada mais do que essas mesmas características abstratas, uma outra palavra para designar essas características, uma personificação abstrata das mesmas. A relação entre espírito e massa adquire, enquanto isso, mais um sentido oculto, que se revelará por completo no curso do desenvolvimento. Aqui nos limitaremos a insinuá-lo. Aquela relação descoberta pelo Sr. Bruno não é outra coisa, com efeito, do que a coroação criticamente caricaturizada da concepção hegeliana da história, que, por sua vez, não é mais do que a expressão especulativa do dogma cristão germânico, da antítese entre o espírito e a matéria, entre Deus e o mundo. E essa antítese se expressa por si mesma dentro da história, dentro do mundo dos homens, de tal modo que alguns indivíduos eleitos se contrapõem, como espírito ativo, ao resto da humanidade, que é a massa carente de espírito, a matéria. A concepção hegeliana da história pressupõe um espírito abstrato,
ou absoluto, que se desenvolve mostrando que a humanidade apenas é uma massa que, consciente ou inconscientemente, lhe serve de suporte. Por isso, ele faz com que, dentro da história empírica esotérica, se antecipe uma história especulativa esotérica. Exotérica, vou ler novamente. Por isso, ele faz com que, dentro da história empírica exotérica, se antecipe uma história especulativa esotérica. A história da humanidade se transforma na história do espírito abstrato da humanidade, que, por ser abstrato, fica além das possibilidades do homem real. Paralela a essa doutrina hegeliana, desenvolveu-se na França o ensinamento dos doutrinários, nota 6, grupo de políticos franceses da burguesia que atuou durante a Restauração, 1815 a 1830. Os doutrinadores eram monarquistas constitucionais e inimigos ferrenhos do movimento democrático e revolucionário. Seu objetivo era constituir um bloco de burgueses e nobres nos moldes da política inglesa. O historiador François Guizot e o filósofo Pierre-Paul Royer-Collard, figura abstrusa, cuja posição se opunha às conquistas do materialismo francês do século XVIII e os ideais democráticos da Revolução Burguesa, eram os nomes mais conhecidos entre os doutrinários, que proclamava a soberania da razão em oposição à soberania do povo, coisa que objetivava excluir as massas a fim de os doutrinários poderem governar sós. É uma atitude consequente. Se a atividade da humanidade real não é mais do que a atividade de uma massa de indivíduos humanos, a generalidade abstrata, a razão, o espírito, tem de possuir, ao contrário, uma expressão abstrata reduzida a alguns indivíduos. E apenas dependerá da posição e da capacidade de imaginação de cada indivíduo o fato de querer ou não fazer-se passar por esses representantes do espírito. Já em Hegel, vemos que o espírito absoluto da história tem na massa o seu material e a sua expressão adequada tão só na filosofia. Enquanto isso, o filósofo apenas aparece como o órgão no qual o espírito absoluto que faz a história atinge a consciência posteriormente, depois de passar pelo movimento. A participação do filósofo na história se reduz a essa consciência posterior, pois o espírito executa o movimento real inconscientemente. O filósofo vem, portanto, post-festum. Nota 7. Depois. Notania. Por várias das traduções encaminhadas pelo editor alemão nas notas de rodapé, o leitor verá que o seu objetivo é apenas clarificar. Aqui, por exemplo, ele simplifica uma expressão latina maravilhosa de Marx, autor desta primeira campanha. Ora, se o filósofo viesse depois da festa, seria bem mais irônico. Hegel se torna culpado, pois, de uma dupla insuficiência, de um lado, ao explicar a filosofia como existência do espírito absoluto, negando-se ao mesmo tempo a explicar o indivíduo filosófico real como o espírito absoluto, e de outro, ao teorizar que o espírito absoluto, na condição de espírito absoluto, apenas faz a história em aparência. Uma vez que o espírito absoluto, com efeito, apenas atinge a consciência no filósofo post-festum, na condição do espírito criador universal, sua fabricação da história existe apenas na consciência, na opinião e na representação do filósofo, apenas na imaginação especulativa. O Sr. Bruno supera essa insuficiência de Hegel. Em primeiro lugar, ele explica a crítica como sendo o espírito absoluto e a si mesmo como sendo a crítica. Assim como o elemento da crítica é degradado da massa, ou degradado da massa, assim também o elemento da massa é degradado da crítica. A crítica não se mostra encarnada na massa, portanto, mais exclusivamente em um punhado de homens eleitos, no Sr. Bauer e em seus discípulos. O Sr. Bauer supera inclusive a outra insuficiência de Hegel, uma vez que já não faz a história post-festum na fantasia, como o faz o espírito hegeliano, mas desempenha conscientemente, ao contrário, o papel de espírito universal, adota ante ela uma atitude dramática presente e inventa e executa a história de um modo deliberado e depois de uma reflexão das mais maduras. De um lado, está a massa como um elemento material da história passivo, carente de espírito e ahistórico. De outro, está o espírito, a crítica, o Sr. Bruno e companhia, como o elemento ativo do qual parte toda a ação histórica. O ato de transformação da sociedade se reduz à atividade cerebral da crítica. Sim, a relação da crítica e, portanto, também da crítica encarnada do Sr. Bruno e companhia ante a massa é, na verdade, a única atitude histórica do presente. Toda a história atual se reduz ao movimento desses dois lados
desses dois lados, um em relação ao outro. Todas as antíteses se dissolveram nessa antítese crítica. A crítica, que apenas objeta em sua antítese a massa, a estupidez, tem, portanto, de engendrar constantemente essa antítese, e os senhores Falcher, Edgar e Seliger fornecem provas suficientes do virtuosismo que ela possui em sua especialidade, ou seja, na estupidificação massiva de pessoas e coisas. Acompanhemos agora a crítica absoluta em suas campanhas contra a massa. Item B do subtítulo 1. A questão judaica número 1. A exposição da questão. O espírito, em oposição à massa, de imediato se comporta criticamente ao considerar como absoluta sua própria obra tão limitada, a questão judaica, de Bruno Bauer, classificado como pecadores tão só os adversários dela. Na réplica número 1, nota 8. Quando se refere à réplica número 1, Marx fala do texto já mencionado, Neueste Schriften über die Judenfrage. A pronúncia deve estar errada, me desculpa. Publicado no caderno número 1 do Jornal Literário Geral em dezembro de 1843, nota da tradução. Aos ataques dirigidos contra essa obra, seu autor não demonstra a menor noção e respeito de seus defeitos, mas, muito antes, segue afirmando haver desenvolvido o verdadeiro significado, o significado geral, da questão judaica. Em réplicas posteriores, nós o veremos obrigado a confessar seus equívocos. Cita. A acolhida encontrada pelo meu trabalho é o princípio da prova de que, precisamente aqueles que falaram até agora em favor da liberdade e ainda hoje falam em favor dela, são aqueles que mais têm de se rebelar contra o espírito. E a defesa que me disponho a consagrar a ela agora haverá de fornecer a seguinte prova, ou seja, quão pobres em pensamentos são os porta-vozes das massas, que se consideram grandes e maravilhosos pelo fato de advogar em favor da emancipação e do dogma dos direitos humanos. Fim da citação. A massa teve de, necessariamente, principiar a provar sua antítese diante do espírito em face de uma obra da crítica absoluta, uma vez que, inclusive, sua existência se acha condicionada e demonstrada por sua antítese diante da crítica absoluta. A polêmica de alguns judeus liberais e racionais contra a questão judaica do Sr. Bruno naturalmente tem um sentido crítico bem diferente daquele que é a polêmica massiva dos liberais contra a filosofia e daquele que os racionalistas assumem contra Strauss. A incrível originalidade do trecho citado acima, aliás, pode ser comprovada ao analisarmos a seguinte passagem de Hegel. Cita. A forma específica da má consciência que se acusa nesse tipo de loquacidade, da qual agora se pavoneia aquele superficialismo liberal, manifesta-se em primeiro lugar no fato de que, quanto mais carente de espírito ele se mostra, mais ele fala de espírito. Em segundo, pelo fato de que, quando está mais morta e mais inerte, mais faz sua boca murmurar a palavra viva, etc. Fim da citação. No que se refere aos direitos humanos, foi provado ao Sr. Bruno Bauer sobre a questão judaica, nota 9. Artigo de Marx sobre a questão judaica, publicado pela primeira vez nos Anais Franco-Alemães, nota da tradução. Que não são os porta-vozes da massa que desconhecem e maltratam dogmaticamente sua natureza, mas muito antes ele mesmo, contra o seu descobrimento de que os direitos humanos não são direitos inatos, descoberto por infinitas vezes na Inglaterra já há mais de 40 anos, podemos classificar como genial a afirmação de Fourier de que o direito de pescar e de caçar, etc., são direitos humanos inatos. Nós daremos apenas alguns exemplos da luta do Sr. Bruno como Philipson e Hirsch, etc. Nem sequer esses pobres adversários sucumbirão ante a crítica absoluta. O Sr. Philipson não comete um disparate de maneira alguma, conforme a crítica absoluta declara, quando faz a seguinte acusação. Cita. Bruno concebe um Estado de tipo próprio, um ideal filosófico de Estado. Fim da citação. O Sr. Bruno, que confundiu o Estado com a humanidade, os direitos humanos com o homem, a emancipação política com a emancipação humana, tinha de necessariamente, se não conceber, pelo menos imaginar para si um Estado de tipo próprio, um ideal filosófico de Estado. Cita. Se o declamador, o Sr. Hirsch,
em vez de estampar sobre o papel sua frase dificultosa, tivesse refutado minha demonstração de que o Estado cristão, por ter como princípio vital uma determinada religião, não pode conceber aos fiéis de outra religião determinada uma completa hegemonidade ou homogeneidade com seus estamentos. Fim da citação. Se o declamador Hirsch tivesse realmente refutado a demonstração do Sr. Brunner e mostrado, conforme foi feito nos anais franco-alemães, que o estado dos estamentos e do cristianismo exclusivo não é apenas o estado imperfeito, mas que é, inclusive, o estado cristão imperfeito, o Sr. Brunner teria se limitado a replicar conforme réplica a essa refutação. Cita: reprimendas não têm, nesse assunto, a menor importância. Fim da citação. Contra a tese do Sr. Brunner. Cita: com a pressão contra um dos mecanismos da história, os judeus provocaram a contrapressão. Fim da citação. O Sr. Hirsch lembra com correção. Cita: isso quer dizer que tiveram de ser algo para a formação da história. E se o próprio Bauer chega a afirmá-lo, não terá razão ao afirmar, de outra parte, que não contribuirão em nada para a formação da época moderna. Em nada para a formação da época moderna. Fim da citação. O Sr. Bruno Bauer responde. Cita: um espinho no olho também é algo, mas contribui, por isso, ao desenvolvimento do meu sentido da visão. Vou ler novamente. Um espinho no olho também é algo, mas contribui, por isso, ao desenvolvimento do meu sentido da visão? Fim da citação. Um espinho, que assim como o judaísmo no mundo cristão está em meu olho, desde a hora do meu nascimento, que fica dentro dele, cresce com ele, se desenvolve com ele. Não é um espinho como outro qualquer, mas um espinho maravilhoso que faz parte do meu olho e que necessariamente teria de contribuir para um desenvolvimento altamente original do meu sentido de visão. O espírito crítico não espeta, portanto, o servo declamador. Nota 10. Jogo de palavras sumamente irônico elaborado por Marx. Hirsch, além de ser o sobrenome do oponente de Bruno Bauer, também significa servo. Ademais, na crítica citada acima, ele revela ao Sr. Brunner a importância do judaísmo na formação da época moderna. O estado de ânimo teológico da crítica absoluta sente-se tão ferido pela afirmação de um deputado do parlamento renano de que os judeus são distorcidos à maneira judaica e não conforme a nossa, aquelas que dizemos cristã, que ainda posteriormente o chama à ordem devido ao uso desse argumento. E a propósito da afirmação de um outro deputado que diz que a equiparação civil dos judeus apenas pode ser levada a cabo lá onde já não existe mais o judaísmo na condição de judaísmo, o Sr. Bruno observa, cita: correto, mas apenas caso não se perder de vista a outra ideia da crítica que eu desenvolvi na minha obra. Fim da citação. Ou seja, a ideia de que o cristianismo também terá de ter deixado de existir. Como se vê, a crítica absoluta em sua réplica número 1 aos ataques contra a questão judaica segue considerando a superação da religião, o ateísmo, como condição para a igualdade civil, o que quer dizer que nessa primeira fase não alcançou ainda nenhuma visão mais profunda acerca da essência do Estado nem admitiu os equívocos de sua obra. A crítica absoluta sente-se indisposta quanto a um descobrimento científico que ela se propôs a apresentar como novíssimo, é delatado por alguém como sendo apenas uma visão já difundida na maneira geral. Um deputado renano observa, cita, que a França e a Bélgica se caracterizaram sobretudo por uma clareza especial no reconhecimento dos princípios no que se refere à organização de suas relações políticas. Fim da citação. A crítica absoluta poderia replicar que essa observação transfere o presente para o passado, representando a concepção hoje trivial acerca da insuficiência dos princípios políticos franceses como sendo o ponto de vista tradicional. Mas a crítica absoluta, por certo, não se sairia bem nessa réplica assaz ajustada às circunstâncias. Ela necessita, ao contrário, afirmar o ponto de vista já prescrito como se fosse o ponto de vista dominante na atualidade, e o ponto de vista dominante na atualidade como se fosse um mistério crítico, que apenas seus estudos se encarregarão de revelar algum dia à massa. Por isso, ela se vê obrigada a dizer, cita, isso, o preconceito antiquado, já foi afirmado por muitos pela massa, mas uma investigação minuciosa da história haverá de alcançar a prova de que também depois dos grandes trabalhos da
França, acerca do reconhecimento dos princípios, ainda resta muito a desempenhar. Fim da citação. Nem mesmo a investigação minuciosa da história, portanto, haverá de desempenhar o reconhecimento dos princípios. Demonstrará apenas em sua investigação minuciosa que ainda resta muito a desempenhar. Oh, que grandioso desempenho, sobretudo depois dos trabalhos socialistas, que grandioso desempenho. Para o reconhecimento da atual situação social, o Sr. Bruno já desempenha muito ao observar. Cita: a determinação dominante, no presente, é a indeterminação. Fim da citação. Quando Hegel diz que a determinação chinesa dominante é o ser, que a determinação indiana dominante é o nada, etc., a crítica absoluta emenda de uma maneira pura ao dissolver o caráter da época atual na categoria lógica de indeterminação, e o faz com pureza tanto maior pelo fato de que também a indeterminação, assim como o ser e o nada, pertencem ao primeiro capítulo da lógica especulativa do capítulo da qualidade. Mas não podemos separar-nos do número 1 da questão judaica sem uma observação geral. Uma tarefa fundamental da crítica absoluta consiste em colocar pela primeira vez todas as questões do dia em seus termos justos. Com efeito, em vez de responder às questões reais, ela traz à baila questões complementares, distintas. Conforme faz tudo, ela tem de começar também por fazer as questões do dia, transformando-as em questões suas, questões criticamente críticas, caso se tratasse do Código Napoleônico. Nota 11. Nome pelo qual é mais conhecido o Código Civil francês, promulgado em 1804 pelo imperador Napoleão Bonaparte. Seu valor técnico e sua ampla difusão exerceram grande influência sobre outros códigos elaborados no século XIX. Nota da tradução. Ela haveria de demonstrar que se tratava a rigor do Pentateuco. Nota 12. Do grego Pentateuco, 5 livros. Os 5 primeiros livros do Velho Testamento atribuídos a Moisés: o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Livro dos Números e o Deuteronômio, ou seja, a Torá judaica. Seu modo de elaborar as questões do dia consiste em desfigurá-las e deformá-las. E assim, ela distorceu também de tal maneira a questão judaica que não precisou investigar as emancipações políticas, assunto do qual se trata nessa questão, mas contentou-se com uma crítica da religião judaica e com uma descrição do Estado cristão germânico. Também esse método é, assim como qualquer originalidade da crítica absoluta, a repetição de um xiste especulativo. A filosofia especulativa, ou seja, a filosofia hegeliana, tinha de traduzir todas as questões da forma do juízo humano, saudável na forma da razão especulativa, a fim de poder resolvê-las. Depois de ter distorcido minhas questões e ter posto suas questões em minha boca, conforme manda o catecismo, a especulação naturalmente já pode, conforme manda o catecismo, dispor de suas respostas para todas as minhas questões. Item C do subtítulo 1, do capítulo 6. Índex. Número 1. Misteriosas alusões acerca de política, socialismo e filosofia. Político. A crítica absoluta se sente verdadeiramente horrorizada ante a presença dessa palavra nas lições do professor Inix. Nota 13. Quando fala das lições do professor Inix, Marx refere-se a Politische Vorlesungen, ou lições políticas, que o hegeliano Inix publicou em 1843. A crítica de Bruno Bauer, ao primeiro dos 2 volumes publicados, saiu no caderno 1 do Jornal Literário Geral de dezembro de 1843. Cita: quem acompanhou o desenvolvimento da época moderna e concede ou conhece a história haverá de saber também que as agitações políticas que são produzidas no momento atual têm uma significação completamente diferente da política. Elas têm, no fundo, sim, sempre no fundo, eis a sabedoria fundamental, uma significação social, que, conforme se sabe, é de tal classe que, diante delas, todos os interesses políticos aparecem como se fossem algo carente de importância. Fim da citação. Poucos meses antes do aparecimento do jornal literário crítico, apareceu, conforme se sabe, o fantástico texto político do Sr. Bruno intitulado Estado, Religião e Partido. Nota 14. A técnica da repetição, tanto de simples palavras quanto de argumentos inteiros, o leitor já o percebeu. Também faz parte da ironia marxiana.
Se as agitações políticas têm uma significação social, como é que os interesses... Desculpe, eu vou voltar. Conforme se sabe, o fantástico texto político de Bruno Bauer, intitulado Estado, Religião e Partido. Se as agitações políticas têm uma significação social, como é que os interesses políticos podem, diante da própria significação social, parecer como carentes de importância? Cita: o senhor Inix não sabe nada nem a respeito do país no qual se encontra em casa, nem a respeito de parte alguma do mundo. Ele não poderia se encontrar em casa em lugar nenhum. Porque a crítica, que nos últimos 4 anos havia começado e levado a cabo a sua obra, de modo algum política, mas social, permaneceu completamente desconhecida para ele. Fim da citação. A crítica, que na opinião da massa levou a cabo uma obra de modo algum política, mas ao contrário teológica em todos os aspectos, e contenta-se ainda hoje, quando pronuncia pela primeira vez a palavra social, não apenas desde os últimos 4 anos, mas desde a época de seu nascimento literário, com essa palavra. Desde que os escritos socialistas difundiram na Alemanha a ideia de que todas as aspirações e obras humanas, todas sem exceção, têm uma significação social, também o Sr. Bruno Bauer pode chamar suas obras de sociais. Mas que exigência crítica a de que o professor Inix deveria ter extraído do socialismo do conhecimento dos escritos de Bauer, quando todas as obras de Bruno Bauer anteriores à publicação de lições de Inix, ao extrair consequências práticas, extraem apenas consequências políticas. Era impossível para o professor Inix, dizendo-o com palavras não críticas, complementar as obras já publicadas do Sr. Bruno com as obras ainda inéditas do Sr. Bruno. Do ponto de vista crítico, é certo que a massa é obrigada a interpretar tanto as agitações políticas quanto as agitações de massa da crítica absoluta, no sentido de se direcionarem para o futuro e para o progresso absoluto. Contudo, para que o Sr. Inix, depois de tomar conhecimento do Jornal Literário Geral, não mais se esqueça jamais da palavra social e não volte a desconhecer nunca mais o caráter social da crítica. Esta proíbe, pela 3ª vez, à vista de todo o mundo, a palavra político, e pela 3ª vez repete em tom solene a palavra social. Cita: já não se pode mais falar de significado político quando se contempla a verdadeira tendência da história moderna, mas de significado social, etc. Fim da citação. Assim como o professor Inix é o bode expiatório das agitações políticas anteriores, ele é também o bode expiatório das agitações e dos tópicos hegelianos, da crítica absoluta, anteriores ao jornal literário, tanto dos intencionais quanto daqueles que nem sequer são intencionais. Uma vez, o Sr. Inix é alvejado com o epíteto autêntico hegeliano. Em outras, é castigado com a expressão filósofo hegeliano. Sim, o Sr. Bruno tem a esperança de que os tópicos banais que percorrem um ciclo tão fatigante através de todos os livros da escola de Hegel, ou seja, através dos seus próprios livros, inclusive, dada a grande exaustão na qual voltamos a encontrá-los nas lições do professor Inix, descubram, enfim, uma meta em sua viagem posterior. O Sr. Bruno tem a esperança de que, da exaustão do professor Inix, resulte a dissolução da filosofia hegeliana e sua própria redenção crítica dos braços dela. Em sua primeira campanha, portanto, a crítica absoluta derruba os deuses política e filosofia, deuses que ela mesma adorou por tanto tempo, ao declará-los ídolos do professor Inix. Gloriosa primeira campanha.